controlar esse cérebro emocional e ativar essa atração sexual nas partes mais profundas dela, de modo que ninguém, nem ela mesma, saiba que você está fazendo isso. Entenda, o cérebro emocional instintivo da mulher é resultado da própria evolução, que foi programado milhares de anos atrás visando a sobrevivência. Logo, essa parte do cérebro feminino tem a palavra final em tudo. E não sou eu quem estou falando. O pesquisador da Universidade da Califórnia, Paul Ekman, e autor do best-seller Emoções Reveladas, escreveu recentemente um artigo do New York Times que, quando se trata da mente feminina, emoções sobrepõem a lógica. E a explicação científica é que, por as mulheres serem biologicamente mais emocionais, elas respondem muito mais a emoções do que a estímulos lógicos, e sabendo despertar as emoções certas, isso se traduz em atração. E a melhor parte, o cérebro emocional dela não sabe o que é R$1 milhão, não sabe quem é Caio Castro e não se importa com o seu carro do ano. A única coisa que ele sabe é o que ele está sentindo naquele momento. O cérebro primitivo identifica seu estado emocional interno e pergunta a si mesmo: eu gosto desse cara ou não? Eu tô atraída por esse cara ou não? Eu quero dormir com esse cara ou não? E eu vou te mostrar como impor um sim para todas essas perguntas em 1 minuto. E para isso, eu tenho que te contar a história sexual mais incrível que o Faustão já teve. O que me leva pro gatilho número 3. A técnica do elefante rosa. Rápido, não pensa em um elefante rosa. Qual foi a primeira coisa que você pensou? Um elefante rosa. Pois é, o ser humano tem uma dificuldade enorme em evitar pensar em algo que são explicitamente instruídos a não pensar. Na psicologia, isso é chamado de inibição reativa. Quando alguém diz pra você não pensar em algo, a sua mente automaticamente cria uma representação mental daquilo e o efeito é exatamente o oposto. Você, de forma inconsciente, se sente tentado a desafiar a ordem dada, e é uma resposta natural para afirmar na sua própria autonomia. Bom, na maioria das vezes, quando você pede pra alguém fazer tal coisa, eles não fazem. Agora, quando você pede pra alguém não fazer tal coisa, adivinha, eles fazem. Psicologia reversa. E se a gente conseguisse usar esse mesmo efeito nas mulheres? A boa notícia? A gente pode. E quando o Faustão descobriu isso, a vida sexual dele deixou de ser um passeio no parque e passou a ser uma montanha russa de prazer. Ele disse que quando falava com as mulheres usando essa técnica, elas agiam totalmente diferente no sexo. E ele descobriu isso de forma 100% acidental. O que aconteceu foi o seguinte: em um sábado à noite, a Lenda saiu com alguns amigos e viu a garota mais gostosa da sua vida. Ela tinha uma cara de nerd, mas era uma nerd absurdamente gostosa. Segundo ele, era uma mistura inusitada de uma estudante de ciência da computação com o corpo de uma paniquete. Atacante como ele era, não deu outra. Foi lá falar com a tetuda de 4 olhos. O problema é que a conversa não parecia que ia pra lugar nenhum. Ela até tava demonstrando interesse, mas faltava aquele tempero final pra fechar o negócio. Foi aí que, sem querer, ele fez um comentário que simplesmente mudou o tom da conversa da água pro vinho. Foi tão absurda a mudança de clima que depois desse comentário despretensioso, ele teve a melhor experiência sexual da vida dele. Tanto é que ele comenta disso até hoje. Então presta atenção. Em algum momento da conversa, o Faustão e a nerd gostosa começaram a falar de coisas relacionadas a sexo, mas de maneira extremamente casual, sem nenhuma técnica ou truque por trás. Nisso, a conversa foi caminhando até que chegou no assunto sobre boquete, e sem pretensão alguma, foi aí que o Faustão fez o comentário que iria resultar na melhor foda da vida dele. E ele simplesmente fez um comentário inocente e verdadeiro sobre ele. E o que ele disse foi o seguinte: não é óbvio que boquete é bom, mas nunca nenhuma mina me fez gozar só me chupando. Quando ele disse isso, ele ainda não tinha percebido o que ele sem querer tinha feito. Só que assim que ele fez esse comentário, a cara dela mudou completamente. Ela olhou pra ele com um olhar desconfiado de safadeza e perguntou: isso é algum tipo de cantada? Porque agora eu realmente quero provar pra você que eu consigo fazer isso. E foi assim que ele descobriu a técnica do elefante rosa. Entenda, as mulheres são seres extremamente competitivos, principalmente entre elas mesmas, e elas sempre tendem a interpretar tudo que você fala como se fosse algo relacionado a ela. Então, a partir do momento que você faz uma provocação, de uma maneira direta ou indireta, instintivamente a reação natural dela é interpretar aquilo como desafio. Se nenhuma mulher conseguiu fazer ele gozar com boquete, eu vou ser a primeira. Elas literalmente brigam pra se provarem melhor que as outras. Por isso, da mesma forma que quando eu falo pra você não pensar em um elefante rosa, você se sente desafiado a pensar em um, quando você faz uma constatação provocativa, as mulheres também ficam mais propensas a tentarem se provar pra você. Sabe o que isso significa? Elas que passam a buscar a validação sua. Anota isso. Se você tiver com dificuldade de receber um boquete, tá aí uma maneira infalível de conseguir um. Mas saiba que esse conceito de desafio pode ser aplicado em qualquer contexto para despertar essa necessidade de aprovação e atração sexual dela. Outro exemplo que eu uso muito por sinal é falar que eu tenho preferência por certos tipos de mulheres que claramente são diferentes da mulher com quem eu tô falando. Imagina que você tá falando com uma morena e aí você comenta que o seu ponto fraco são loiras. Sabe, a gente formaria um belo casal. É uma pena que eu só fico com loiras. Claro que você vai fazer esse comentário em um tom de brincadeira, mas pode ter certeza que isso vai ativar um gatilho de atração nela. Essa é mais uma técnica de provocação. Você começa falando algo positivo, gostei muito de você, e na sequência introduz um comentário contrário.
É uma pena que eu prefiro loiras. Você atrai e depois afasta, você dá e depois tira. Isso inconscientemente gera uma volatilidade emocional na cabeça dela, desativando o lado conservador e passando a influenciar o cérebro primitivo dela. Resultado, o mecanismo de atração é ativado. E essa, meu amigo, é a porta de entrada para as experiências sexuais mais intensas que você vai ter. Pode soar extremamente contra-intuitivo, mas é exatamente isso que queremos. Deixar o lado racional de lado e focar no emocional. E sabendo ativar essa resposta emocional nela, é possível despertar uma atração profunda e permanente no cérebro feminino, a ponto de criar uma dependência emocional dela em você. Sim, talvez eu nem devesse falar isso, mas o método é tão intenso e psicológico que as técnicas que eu ensino são responsáveis por ativar constantemente a liberação de dopamina no cérebro dela. Se você ainda não sabe, dopamina é a substância química mais viciante no cérebro humano. Logo, sabendo ativar o sistema de recompensa dopaminérgico no cérebro da mulher e associando essa sensação química de prazer com você, isso significa que elas literalmente vão ficar viciadas em um nível químico cerebral em você. Loucura, né? Sim, é loucura e eu afirmo por experiência própria e pelos depoimentos que eu recebo. Olha só, usando o seu método, sem querer, eu fiz com que uma mãe solteira de 37 anos, que eu saí só 2 vezes, ficasse viciada em mim, a ponto de ela ficar me mandando mensagem durante 15 dias seguidos, mesmo depois de eu ter parado de responder ela. É sério, ela me mandava foto de estrogonofe falando que lembrou de mim só porque eu tinha dito que era um dos meus pratos preferidos. Olha o print. Enfim, acho que tá claro que essas informações que eu tô compartilhando contigo não são brincadeira. Elas literalmente podem deixar uma mulher viciada em você, o que nos leva ao mecanismo principal da atração feminina, o viés cognitivo. Esse é o principal fator e o fator estrutural para criar o desejo de atração em toda e qualquer mulher. Ele consiste em padrões sistemáticos de desvio de pensamentos lógicos influenciado por fatores psicológicos, sociais e emocionais. E todas as técnicas que eu te mostrei até agora são só gatilhos pontuais para despertar a atração de uma mulher. Só que nessa minha jornada para virar realmente um especialista no assunto, eu entendi que a atração profunda e genuína na mulher ela é despertada de uma forma muito mais estrutural, interna e sequencial. E nos últimos 7 anos estudando e desenvolvendo esse método, eu acabei descobrindo uma fórmula para qualquer homem ativar o viés cognitivo e despertar essa atração incontrolável nas mulheres. E essa forma consiste de 3 etapas cruciais que compõem a minha mais nova obra-prima, o Código da Atração. Um guia direto, rápido e completo para qualquer homem atrair, seduzir e conquistar qualquer mulher que ele quiser. Literalmente um manual com todo esse passo a passo sequencial para despertar essa atração profunda e permanente no inconsciente feminino. Nele, você vai aprender o meu método completo e as 3 etapas fundamentais para ativar o viés cognitivo da mulher, e essas 3 etapas são: 1. Atração instintiva. 2. Interação de valor. E 3. Mecanismos de escala. Essas são literalmente as 3 fases sequenciais para criar atração em toda e qualquer mulher. E os 3 gatilhos que eu te ensinei hoje, cada um deles se relaciona com uma dessas etapas. Ou seja, agir de maneira desapegada, sem necessidade de aprovação, constitui um pequeno pedaço da etapa número 1, a atração instintiva. É a partir dela que a sua impressão inicial é construída. Em seguida, a forma como você vai falar com ela vai resultar em como ela vai se sentir em relação a você. Indo para a etapa número 2, a interação